Hoje é dia 13 de abril, a sabatina do possível futuro ministro do Supremo, Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, está marcada para o dia 29 de abril. Ou seja, daqui a 16 dias. 3 semanas e um quebradinho. Se fosse hoje a sabatina, se fosse essa semana a sabatina, Jorge Messias faria companhia a nomes que entraram para a história. No governo Floriano Peixoto, como o único caso, ali atrás, no governo Floriano Peixoto, o único presidente que não conseguiu emplacar nomes para o Supremo Tribunal Federal. Emplacou, mas ele conseguiu ter nomes vetados. Floriano Peixoto, Lula. Então, seria uma coisa inacreditável, inesperada, incomum. A República, desde que a gente teve o nosso primeiro presidente eleito, nosso primeiro presidente civil, Prudente de Moraes para cá, jamais um ministro do Supremo Tribunal Federal foi gongado. A gente já teve indicação complicada, indicação que passou raspando, a gente já teve indicação em que o cara foi praticamente ungido, mas Jorge Messias passa por um susto. Nesse momento, fazendo as contas, segundo o interlocutor de Davi Alcolumbre, ele tem 25 votos no Senado e precisa ter 41. Então, tem que ralar. Aí você abre os jornais hoje e tem uma reportagem do jornal O Globo que diz: por Messias no STF, o governo negocia cargos em agências. Em busca de votos para aprovar a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, o Palácio Planalto colocou na mesa de negociações a oferta de cargos em agências e órgãos reguladores. A costura tem sido vista por articuladores políticos do governo como forma de reduzir a resistência de parlamentares ao nome do atual advogado-geral da União, que teve sua sabatina marcada para 29 de abril, após quase 5 meses de banho-maria devido à falta de apoio no Senado. Bom, do que a gente está falando? Tem um bicho chamado agência reguladora, que é um negócio muito poderoso. Nós estamos falando de 11 agências reguladoras, dezenas de cargos, são 55 cargos, e eles fazem coisas muito importantes, ou pelo menos deveriam fazer coisas muito importantes. Nós estamos falando, por exemplo, da ANEEL. A ANEEL, ela cuida de geração, transmissão, distribuição, comercialização de energia. É um business pesado de 700 bilhões de reais por ano. A gente está falando da Anatel, por exemplo, telefonia, internet, satélite, bichão também. Mexe com um monte de interesses. Agência Nacional de Petróleo, exploração, produção, refino, transporte, importação, exportação de petróleo. Imagina o tamanho desse negócio. Fiscalização de concessões. Nós estamos falando da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, fiscalização de medicamentos, alimentos, cosméticos, produtos de higiene, produtos médicos, agrotóxicos. Olha o tamanho, a ambição, a importância disso. Agência Nacional de Saúde Complementar. Só 50 milhões de pessoas no Brasil têm plano de saúde. O reajuste passa por eles. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Olha o tamanho desse troço. Agência Nacional de Transporte Terrestre. Cuida de rodovia federal, ferrovia, transporte aquaviário. Agência Nacional, que é a ANTAC. Agência Nacional de Aviação Civil. Então, fiscaliza as companhias aéreas. Nós estamos falando de um negócio de 100 milhões de passageiros por ano. Agência Nacional de Mineração. Então, é um monstro. E algumas dessas têm vagas, outras não têm vagas. A Anatel, por exemplo, tem vaga. Tem um interino ocupando uma diretoria. Desde que o presidente saiu em novembro de 2024, Ferretti. Tem vaga há um tempão. Você vai na Agência Nacional de Mineração, o diretor-presidente da agência foi preso pela Polícia Federal. Agência Nacional de Mineração, ele foi preso numa operação da Polícia Federal chamada Operação Rejeito. Como não tem trânsito em julgado, ele continua lá. Mas ele está afastado. 2 diretores interinos. Um diretor preso. Olha que legal. Uma coisa inacreditável. Então, Agência Nacional de Mineração. Esse cara da Agência Nacional de Mineração, para vocês terem uma ideia, ele, quando foi proposto o nome dele, o relatório foi feito pelo Carlos Fávaro, que depois viria a se tornar ministro da Agricultura. E o Caio Trivelato, que é o tal
diretor que foi preso, ele entrou na Agência Nacional de Mineração e acabou aprovando um projeto que tinha como beneficiários uma mineradora que tinha o irmão e filho do Fávaro como sócio. Isso aí virou uma discussão e tal, mas olha só como é que é a coisa. Então a gente está falando de um negócio muito importante. Vamos pôr na mesa as agências reguladoras. O Brasil tem cargos que são de governo e o Brasil tem cargos que são de Estado. Cargos de governo são os assessores, os ministros, né? As estruturas que ajudam o governo a colocar em prática as suas políticas, aquelas que ele aprova ao ser eleito. Agora, as estruturas de Estado, que são estruturas fiscalizadoras, elas não têm que estar na roda, obviamente, para esses acertinhos em troca de cargo. Mas eles estão. E estão e não é de hoje. Então, por exemplo, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, ele chegou todo pimpão. A Dilma também, tá? Aliás, eles são muito parecidos, o Bolsonaro e a Dilma. São muito parecidos. Detestam os políticos e pagaram a conta de detestar os políticos e fazer o papelão de abraçar os políticos, entendeu? Não é que eles fizeram uma coisa diferente dos outros, não. Eles só fizeram o papelão de eu odeio os políticos, daí depois abraça os políticos do mesmo jeito que os outros. A Dilma negociou direto com Renan Calheiros e Eduardo Cunha. Bolsonaro chegou querendo colocar militar em tudo que é lugar, aí ele criou um tal de sistema integrado de nomeações e consultas, tem até nome bonito, SINC. Então é o seguinte, todo mundo que chegar lá e que quiser uma nomeação, nós vamos fazer um processo, um banco de talentos, passa por investigação, o currículo do cara tal, até que o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, indicou para o Banco do Nordeste um cara que tomou posse 24 horas depois foi demitido. Ele tomou posse 24 horas depois foi demitido porque ele era alvo de investigações no TCU do tempo em que era gestor da Casa da Moeda. Olha a zona. E o Bolsonaro negociou direto os cargos de diretoria da ANEEL, da ANA, da ANP, da Agência Nacional de Mineração, da Anatel, da NTT, da Anvisa. Deitou e rolou, ficou com o pezão sujo de lama, como todos os outros presidentes que passaram desde que existem as agências reguladoras. Negocia, não quer nem saber. E você vai pegando a lista e vê lá. Tem indicado de senador do MDB, do PSD, indicado de governador, indicado de integrante do TCU. É sempre assim. E quando você volta no tempo, você vai ver o seguinte. O Brasil aprovou em 2019, o governo Bolsonaro, a Lei Geral das Agências Reguladoras. É bonito de ler. É bonito de ler. É uma lei bem bonita, porque ela impressiona pela lógica dela. Ela coloca um numerão que impressiona no começo e depois você continua a ler e vê que é uma mentira. Então tem um numerão assim, para ser dirigente da agência reguladora, tem que ter 10 anos no setor público ou privado em cargos de atividade da agência reguladora. Você fala, aí está escrito assim, ou 4 anos em cargo de direção, ou 4 anos de DAS, ou seja, se você tiver 4 anos de um cargo público, você pode ir, mesmo que você não tenha 10 anos de experiência. Você percebe? Mas começa com 10. Você olha o 10 e fala, isso aqui é para fazer qualquer país bacana morrer de inveja de nós. Aí depois você vê que não, que é a velha picaretagem de sempre. E as agências reguladoras, que agora estão com os cargos à mesa, tem pelo menos 14 cargos em direção ou comando dos órgãos, aí, ANAC e essas outras que eu falei, quando em 2020 o presidente Bolsonaro indicou o Cássio Nunes Marques, ele fez a mesma coisa. O Bolsonaro fez a mesma coisa. Botou na roda 7 agências reguladoras que tinham cargos. E ainda a primeira diretoria de uma agência que tinha sido criada mais recentemente, que era a Agência Nacional de Proteção de Dados. E, com detalhe, né, o Cássio Nunes Marques, que o presidente Bolsonaro indicou, ele mesmo foi indicado por um político, que foi o Ciro Nogueira. Conseguiu o aval do Gilmar Mendes, conseguiu o apoio do Davi Alcolumbre,
O Davi Alcolumbre fez um encontro na casa do Gilmar Mendes entre o Cássio Nunes Marques e o Bolsonaro. O Bolsonaro conheceu o Nunes Marques, indicou o Nunes Marques e ainda para aprovar ele colocou na roda os cargos de agência. Com detalhe, o Nunes Marques, dado esse acordão, ele foi aprovado 8 dias depois da saída do ministro que ele sucedeu. 8 dias. Agora nós já estamos com quase 5 meses. E mais de 5 meses aguardou o André Mendonça. Em junho do ano seguinte, né, foi 2020, o Cássio Nunes Marques em junho de 2021, a sabatina dele, ele foi indicado no dia 12 de junho, a sabatina dele foi no 1º de dezembro. Também o Davi Alcolumbre estava segurando. E o que aconteceu? Ele precisava de 41 votos, ele 47. E, para isso, o que aconteceu? Cargo na NTT, cargo na ANP, cargo na Anatel, cargo na CVM, cargo na ANAC, cargo na ANTAC, que eu falei que era de transporte aquaviário. E a NTT ia colocar cargos do governo, trocou por cargos do Congresso, para poder dar aquela azeitada. Então, agência reguladora na mesa para fechar o Cássio Nunes Marques, agência reguladora na mesa para fechar o André Mendonça, agência reguladora na mesa para fechar o Jorge Messias. Governo Bolsonaro, governo Lula fizeram a mesma coisa. E é sempre assim. Dilma fez isso, Bolsonaro fez isso, Lula faz isso. E só não dá para voltar no tempo porque não existia agência reguladora muito antes. Porque as agências foram criadas no governo Fernando Henrique. Mas sempre foi um acordão. E é uma loucura. As agências têm dinheiro de menos, funcionário de menos, eles se aposentam, morrem, eles não são substituídos. Então hoje você tem uma estrutura nas agências, um sucateamento fantástico. Tem agência com mais sucateamento e outras com menos sucateamento. Mas faltam pelo menos 1.300 vagas nas agências. A Agência Nacional de Mineração está caindo aos pedaços. É um negócio horroroso o que estão fazendo. A Agência Nacional de Mineração tem mais de 500 cargos vagos. A ANAC tem 32% dos cargos vagos. Como é que dá para fazer um bom trabalho se a estrutura não entrega? Se você não tem orçamento. O orçamento, eles arrecadam um monte de dinheiro. O orçamento vai para o governo embolsa tudo, põe no caixa único e ainda gera déficit e deixa as agências ao Deus dará, entre as quais a CVM. Vamos combinar, a CVM está largada, abandonada, sem estrutura e com uma responsabilidade brutal de fiscalizar o mercado de capitais. Consegue fazer? Não. Faz, como dá. Faz bem feito? Não, não faz bem feito, faz de maneira porca. E isso é lamentável, assim como as outras agências todas. Então, em vez de o Estado trabalhar para fortalecer as agências, fortalecer a institucionalidade, fortalecer o Estado, dar segurança para a sociedade de que seus interesses estão sendo defendidos e não os interesses privados, particulares das empresas, é exatamente o contrário. 33%, quando você não tem esse acordão ainda assim, 33% das agências, dos diretores das agências, eram filiados a partidos políticos quando foram nomeados. Isso é um estudo feito há alguns anos pela FGV e pelo IPEA. Só 25% dos quadros vinham das próprias agências. E o mais interessante é o seguinte, é ver como isso daí é um business maravilhoso, né? 16% dos integrantes das agências reguladoras vinham da iniciativa privada, mas quando eles terminavam o cargo, metade ia para iniciativa privada. Então o regulador ia trabalhar para uma empresa regulada. É lindo, era um grande negócio, ficavam todos ricos, ou boa parte deles ficava rica. Então, olha só o nó que a gente tem. Você imagina, fica vendo, acha muitas vezes, fica com a impressão de que as discussões, né, nas agências acabam sendo sofisticadas, mas olha o nível com que são montadas, a maneira como elas são organizadas. Não estou dizendo que todos os cargos de todas as agências é assim, mas estou dizendo que a característica, o nível das conversas entre o governo e o Congresso e outros integrantes também, que não são do governo, porque tem indicação do TCU, tem envolvimento de ministro de Corte Suprema, tem governador metendo a mão também, eu digo, não metendo a mão no sentido de roubo, não,
metendo a mão na conversa. Então é um nó absurdo. E como que a gente vai conseguir estruturar um país organizado, defendendo os interesses da sociedade, se não tem nenhum interesse da sociedade sendo defendido nessas nomeações? É só o interesse do deputado, do senador, do ministro, do presidente, para tentar aparelhar. O que tem de PT ocupando espaço nas agências é impressionante. Como o Bolsonaro, quando começou, quis botar um monte de militar e depois se abraçou o Centrão, como eu contei. O que eu queria deixar claro para você Messias hoje não passa. Tem 16 dias e uma arma química na mesa, que é essa Cargolândia que o presidente Lula botou na mesa para aprovar o candidato dele. Isso aumenta em muito a chance do Messias ser aprovado, que hoje não tem, hoje ele não aprova. Mas daqui 16 dias, e esse monte de carinho que o governo está fazendo com o Senado da República, quem sabe a gente tenha o 11º ministro e não seja escrita uma página inédita na história da República desde Prudente Moraes para cá. Porque hoje não passa o nome de Jorge Messias. Dia 29 a gente acompanha. Se tiver muito senador feliz, sorridente, bebendo um escão, feliz da vida com o acordão feito, Messias será o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.